Há algumas semanas eu tenho usado exemplos de pesca para introduzir a mensagem, não é? E você sabe que pescador tem fama de ser meio exagerado, até mesmo mentiroso. Menos eu. Eu não sou um pescador mentiroso, eu garanto para vocês. Nós temos falado dos planos do diabo há algumas semanas. Nós já falamos que ele quer nos manter na ignorância, que ele também é o mestre do engano, que ele trabalha com a sedução para nos levar a desejar coisas que nós não deveríamos desejar. Na semana passada, falamos sobre distorção da realidade, mas hoje o tema é mentira. O mestre do engano usa a ferramenta e essa ferramenta é a mentira. Mentira, vocês sabem, não é brincadeira, apesar de nós brincarmos com ela muitas vezes. Informações falsas podem ser extremamente prejudiciais, vocês concordam? Sim ou não? Hoje em dia, essa questão da informação tem se tornado algo muito importante, está nos debates, no Congresso, na sociedade, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares, e também tem surgido cada vez mais teorias de conspiração, e outras pessoas chamam até de fake news. Vocês acreditam, por exemplo, que surgiu uma notícia de que a Bayer, vocês conhecem a Bayer, uma empresa farmacêutica, ela distribuiu plasma sanguíneo contaminado com o vírus da AIDS. Vocês ouviram falar isso? Pois é, uma notícia dessa, imagina quem usa os negócios da Bayer, vai ficar assustado, né? Pode ser perigosa essa informação. Outra, da Bayer também, ela ficou anos sem revelar que 2 molinhas do seu contraceptivo, que é colocado nas trompas da mulher, podem ir parar no abdômen, provocando dores terríveis. Olha só, tem mais uma outra, vocês conhecem a Johnson & Johnson? Dizem que ela teria treinado pediatras para prescrever para crianças um remédio de úlcera para adultos. Inclusive feito esse remédio no sabor cereja, para que as crianças pudessem ter mais vontade de comer. Eu não coloquei aqui, mas tem uma quarta, de que lá no Reino Unido, durante décadas, foi dado plasma para as pessoas com problema de hemofilia. Só que esse plasma era feito a partir de sangue, sem qualquer tipo de controle. E ao invés de sarar as pessoas, estava contaminando elas com hepatite C e AIDS. Vocês acreditam que o povo inventou essas histórias e está compartilhando por aí, sim ou não? Se eu te disser que isso não é teoria da conspiração e os 4 fatos são reais. Não divulgados na mídia, mas em algumas dessas já esteve a condenação judicial e, inclusive, pagamento de indenização. Isso está rolando agora no Reino Unido. Mais de 2.000 pessoas já morreram, porque para tratar a hemofilia foram contaminados com hepatite e com AIDS. Dizem que a indenização deve bater os bilhões, porque tem mais de 33.000 pessoas que foram contaminadas com esse vírus, porque eles importavam o plasma de outros países que pegavam a doação de sangue de pessoas com vida sexual estranha, presos, qualquer um, comprava qualquer sangue, depois misturava tudo e dava o remédio. Isso não é teoria da conspiração, é real, e eu imagino que isso, por si só, já te assusta. Sim ou não? Assustei? Assustaram ou não assustaram? Pois é, para assustar mesmo. Nós já sabemos que o diabo é o enganador, o seu caráter já está evidente desde a tentação no jardim, que ele tentou para enganar os nossos pais. Mas a forma como nos relacionamos com a verdade e com a mentira, não revela apenas uma polêmica de opinião, se isso é certo, se aquilo é errado. A maneira como nós nos relacionamos com aquilo que é verdade, com aquilo que é mentira, revela a própria essência da nossa natureza, revelando se ela é maligna ou divina. O que você acredita e desacredita revela quem você é. Hoje nós vamos ver esses 2 temas, os planos do diabo. Fazê-lo acreditar na mentira que você deseja acreditar e fazê-lo desacreditar da verdade que você não deseja. Vamos repetir?
Qual que é o plano do diabo? Primeiro, fazê-lo acreditar na mentira que você deseja. Está estranho ali, né? E fazê-lo desacreditar da verdade que não deseja. Não sei por que está cortando, mas vamos adiante. Hoje eu quero que você abra lá em João 8. E antes da gente abrir, nós vamos orar para Deus falar ao nosso coração. Senhor Deus, abre os nossos olhos como nós cantamos e revela a Tua verdade, para que possamos, ó Deus, ser transformados pelo Senhor. Não nos deixe cair nas mentiras de Satanás e não nos deixe cair também nos desejos do nosso próprio coração pecaminoso. Que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, venha descortinar os nossos olhos, tirar a venda, para que possamos enxergar a verdade, em nome de Jesus. Aqueles que concordam dizem? João, capítulo 8, por favor, abra na sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 31 em diante, não todo o capítulo, porque aí seria muita coisa para um dia só. João 8, 31, vocês vão me ajudar lendo o que está em destaque. E está descrito assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós temos aqui esse versículo mundialmente famoso. Eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar, porque muita gente usa esse versículo, João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que eu quero destacar, para começo de conversa, é que discípulo de verdade é diferente de discípulo de mentira. Jesus está dizendo: verdadeiramente serão meus discípulos, porque existe a possibilidade de falsamente ser um discípulo. Há uma marca que diferencia um do outro, e a diferença está na importância que a pessoa dá aos ensinamentos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus permanece nos ensinamentos. Significa que ele não passa pelos ensinamentos. O que ele ouve não é algo que entra num ouvido e sai no outro. É algo que ele tem para si como regra de vida, como fundamento para construir o seu falar, o seu pensar e o seu agir. Os ensinamentos de Jesus não podem ser uma história que a gente ouve, ou um versículo que a gente lê na hora que a gente acorda, ou na hora que a gente vai dormir. Quem é verdadeiramente discípulo de Jesus não passa pela palavra, permanece na palavra dele. Não ouve apenas, ouve, guarda no coração e pratica. Essa é a primeira palavra que qualifica e distingue o verdadeiro discípulo. A segunda, que está ali, fiel. Fiel não apenas conhece o que Jesus falou, mas obedece, se coloca debaixo dessas instruções. Os ensinamentos determinam no dia a dia toda a forma de pensar, de falar e de agir, como eu já falei. A verdade, meus irmãos, não é uma informação que você toma conhecimento. A verdade, se você estiver tomando nota, é uma realidade que você descobre. Amém? A verdade não é uma informação que você toma conhecimento, a verdade é uma realidade que você descobre. Ela simplesmente é, talvez você não conheça, mas à medida que você se aproxima da verdade, você a descobre, você a conhece. O mesmo termo que está aqui, então conhecerão a verdade, é o termo usado quando o homem casa com a mulher e a conhece. Tem uma intimidade que outro não tem com ela. Abraão foi e conheceu a sua esposa, por exemplo, esse exemplo do Antigo Testamento, não é nem Abraão, Isaac que conheceu Rebeca. Significa que ele a conhece como ninguém mais conhece, porque ele descobriu intimidades e verdades sobre ela, que estavam, tampadas. É esse o termo que é usado, conhecer com profundidade. A verdade é algo que você conhece, é algo que você descobre sobre Deus, é algo que você descobre sobre si mesmo e a respeito de tudo. E eu vou te dizer, a verdade, ela é uma só. É aquela realidade autêntica. Só que além da verdade, há a falsificação da realidade. E isso está em todos os lugares, em todos os quesitos. Alguns de vocês sofrem por viver num mundo cheio de informação,
Porque com tanta informação é muito difícil descobrir o que é verdade. E aí o que a gente faz? A gente simplesmente se afasta dessas informações. No entanto, a Bíblia nos convida a conhecer a verdade para nós sermos livres. Não há a opção de simplesmente me isolar do que está sendo dito. Eu preciso sim descobrir a verdade, porque a verdade liberta em todos os aspectos. Eu preciso saber o que é verdade. Eu preciso conhecer o que é verdade. Você precisa saber o que é verdade. A respeito do que, pastor? De tudo. De tudo. Por exemplo, se você fosse hemofílico no Reino Unido e soubesse da verdade, você compraria um plasma contaminado com HIV? Preferia enfrentar a hemofilia. Não é? Se você não quer engravidar e coloca um contraceptivo da Johnson & Johnson, você não gostaria de saber que há o risco dele se movimentar e parar no seu abdômen, trazendo dores insuportáveis? Sim ou não? Sim, eu gostaria de saber. Então a verdade precisa ser buscada. Nós devemos saber a verdade sobre tudo. Sobre política, sobre economia. Mas tem outra coisa também. Você precisa saber a verdade sobre você mesmo, você não sabe. Você precisa saber a verdade sobre Deus e não sabe. E conhecer a verdade a respeito de tudo. Você precisa descobrir. Hoje nós vamos ver um exemplo de como que isso funciona a partir da conversa de Jesus com alguns judeus. E antes de a gente continuar na leitura dos versículos, eu preciso reforçar que o diabo, o nosso inimigo, diz para você a mentira que você deseja ouvir. Enquanto Jesus, o nosso amigo, revela a verdade que você não deseja ouvir. Alô, está todo mundo aqui? Eu acho que não. Eu acho que vocês ainda não entenderam a profundidade do que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou dizendo que o diabo vai querer dizer para você o que você quer ouvir, só que não é verdade. E Jesus, como seu amigo, vai dizer para você a verdade, mas a verdade é que você preferia não saber. Não quer ouvir. Você entende que o maior inimigo não está nem fora, é dentro de si. A verdade e a mentira, falados para a gente, revelam a nossa natureza, a nossa essência, o nosso caráter, por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente gostaria que fosse verdade, e que acaba determinando a realidade para a gente. É muito sério, é tão sério, que vocês vão ver os termos que Jesus usou nesse texto. Vamos lá, versículo 33. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Vamos colocar no contexto. Jesus disse para aqueles que tinham crido nele, se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, verdadeiramente são meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Na continuidade do texto, aqueles homens respondem, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Primeira mentira, não somos escravos de ninguém. Se a gente for traduzir essa mentira para os dias de hoje, que todo mundo acredita, eu sou livre. E não é o que todo mundo fala em todo lugar, não é o que nós dizemos para nossas crianças, você é livre. Você é livre, eu sou livre, todo mundo é livre para fazer o que quiser, nós somos livres. É a mesma mentira em que eles acreditavam e argumentaram com Jesus, nunca fomos escravos de ninguém, nós somos livres. Essa é a mentira de Satanás, de que somos sim livres desde o nosso nascimento. No entanto, Jesus vem e combate a mentira com a verdade, quando ele lhes diz, eu lhes digo a verdade. A verdade é algo que você descobre. A verdade é legal, gente? Vamos ler a verdade que ele disse. Todo o que peca
é escravo do pecado. Eu vou pedir que permaneçam com as mãos abaixadas, somente aqueles que não cometeram nenhum pecado essa semana. Por favor, fica com as mãos abaixadas, quem não cometeu nenhum pecado essa semana. Nenhumzinho, nem pensamento. Olha, temos uns santos aqui, depois vocês me chamam. Eu quero que vocês orem por mim. Vamos de novo. Permaneçam com as mãos abaixadas aqueles que não cometeram nenhum pecado só nessa semana, nem pensamento, não cometeu nenhum, passou ileso, não cometeu pecado, abaixa a mão, quem não cometeu pecado, levanta quem cometeu então, não tenha vergonha, está todo mundo pecador aqui, eu pequei. Qual que é a verdade que Jesus diz para nós nesse texto? Todo que peca, Jesus, mas o Senhor me libertou, não foi? Olha, Ele está dizendo para pessoas que creram nele, todo o que peca é escravo do pecado, ponto final. Essa é a verdade. Se nós pecamos porque somos escravos da nossa natureza pecaminosa. É ela que nos leva ao pecado e nós obedecemos. E se nós obedecemos, nós nos sujeitamos a essa natureza, então é ela que manda, não nós. Se alguém é livre do pecado, é ele que domina a natureza pecaminosa. Então é livre. Não é o nosso caso, pelo menos nessa semana. E qual que é o problema disso? Jesus explica: o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Ora, vamos tentar entender o que Jesus está explicando. Primeiro, se você não percebe que você é escravo, você não vai desejar ser liberto, não é verdade? Se você é escravo, mas acha que é livre, está ótimo, está maravilhoso, continua como está, eu faço o que eu quero. Se você não descobrir que você não está fazendo o que você quer, mas sim o que o pecado quer, então você é escravo. E o escravo, no relacionamento de uma casa, não é membro da família. Ele é escravo. Ele está ali para resolver tarefas. Ele não é filho, ele não é filha, ele não tem laços de sangue naquela família. Diferente de um filho. O filho faz parte da família. E não é só agora, é para sempre. Em relação a Deus, você quer ser alguém que é escravo ou alguém que faz parte da família? Em relação à realidade, você quer ser um escravo ou parte da família? Versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Vocês não são livres de fato, vocês são livres na fantasia de vocês. Mas se o Filho do Pai, te libertar, vocês serão livres. E você vai ter que deixar de ser escravo, para depois se tornar filho. O filho é membro da família, tem autoridade para libertar o escravo da condição de escravo. As verdades de Jesus são tão ofensivas, que aquelas pessoas queriam matá-lo. Está dizendo, vocês são escravos. Eu não sei se vocês entendem isso, mas, por exemplo, vamos pensar numa auxiliar doméstica, que a gente chamava de empregada há um tempo atrás, certo? Ela pode abrir a geladeira e comer, não pode? Se ela ficar sozinha em casa, ela pode até dormir na cama da patroa, pode? Pode. E se a patroa ficou fora uma semana, ela está cansada, ela pode usar banheiro da patroa, ligar a hidromassagem, pode? Pode, claro que pode. Quem vai falar que não pode? Se ela quiser fazer, ela faz, não tem ninguém lá para ver. Depois de fazer tudo isso, ela se tornou dona da casa? Continua sendo de quem? Da dona. A mesma coisa. Nós vivemos nesse mundo, achamos que somos livres. Por quê? Porque posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu faço isso outro, como se eu fosse o dono do lugar. Mas é só uma passagem. Não é herdeiro. Não é membro, de fato, da família. Você não tem nada. Não tem nada. Nem a sua vida é sua. Está usando do jeito errado uma coisa que não te pertence. Nós precisamos olhar para essas palavras de Jesus, mas diferente do que aquelas pessoas olharam.
Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Versículo 37. E, no entanto, vocês me ajudam aí onde está itálico? Procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Olha a conversa de Jesus com eles. Vocês procuram me matar. Sabe por que vocês fazem isso? Porque não há lugar em seu coração para a minha mensagem, para a verdade que eu estou dizendo. Vocês não conseguem suportá-la, então vocês estão querendo me matar. No capítulo 7, versículo 19 e 20, Jesus já tinha dito isso para as pessoas: vocês estão querendo me matar. E era verdade, mas como eles não podiam admitir, eles responderam no versículo 20, você é endemoniado, é? Você está com demônio no seu corpo para falar uma besteira dessa? Quem disse que a gente está querendo te matar? De onde você tirou isso, endemoniado? E disseram isso para Jesus. E agora, mais uma vez, no capítulo 8, Jesus repete: vocês estão querendo me matar. A minha verdade é tão ofensiva para vocês. Não há lugar no coração de vocês. Vocês não desejam a verdade. E quando eu falo a verdade, vocês ficam bravos comigo. Vocês querem me matar. É isso que vocês estão querendo fazer. Eu estou falando o que eu ouvi do meu pai. Mas vocês não querem saber esse conselho, porque vocês seguem a orientação de outro. A mensagem de Jesus é rejeitada porque o coração já está cheio de outra mensagem, de uma fantasia da realidade. Hoje, isso está por todo lugar. As pessoas acham que são livres, mas a verdade é que elas não são livres. É um escravo que vai acabar sem nada. É uma pessoa que acha que está usando essas coisas, usando isso, usando aquilo, mas não percebeu que é o diabo que está usando ela. E agora eu vou falar pessoalmente, cuidado para isso não ser você, que acha que está usando as coisas e não percebe que é o diabo que está usando você como escravo. Vamos adiante. Mentira número 2. Somos filhos de Abraão. Vamos lá? Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. A segunda mentira que aqueles homens colocaram foi essa: somos filhos de Abraão. Seria o mesmo que dizer: eu faço parte do povo de Deus. Ou hoje em dia, aqui no Brasil é muito comum: eu creio em Deus, eu sou uma pessoa de fé. Você vai conversar com uma pessoa que sequer participa de uma igreja, mas se você pergunta para ela se ela tem fé em Deus, o que ela fala? Não, eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus. Todo mundo tem. Até o diabo tem, já dizia o texto bíblico. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas a verdade a respeito disso é que uma fé sem obras não existe. E Jesus usa o exemplo de Abraão. Olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas então por que vocês não seguem o exemplo dele? Porque aquilo que ele creu o levou a obras específicas de fé e de obediência. A fé não é uma ideia que não altera o meu comportamento. A fé, a confiança, me faz agir em coerência com aquilo que eu acredito de verdade. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e venha para a terra que eu lhe mostrarei. Ele creu e fez o quê? Saiu. Me deu o teu filho, o teu único filho. O que Abraão fez? Entregou. Eu vou dar para você toda essa terra. O que ele fez? Acreditou e esperou na promessa do Senhor, sem temer que isso fosse mudar. Crer leva a agir. Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão confiou, e Abraão foi humilde diante do Senhor. Aqueles homens que Jesus está ali enfrentando não seguiam o exemplo de Abraão. Primeiro, porque eles rejeitavam as palavras de Deus. Jesus está dizendo: o que eu estou falando, eu ouvi do meu pai. Eu não estou falando de mim, eu estou falando as palavras que ele me deu. E vocês não querem acreditar. Abraão não fez assim. Abraão creu
e confiou naquelas palavras, e por isso foi salvo pela fé. Eles estavam rejeitando as palavras de Deus, e estavam cheios de ódio e de morte, porque não queriam aquelas palavras. Essa mentira muito comum hoje, eu tenho fé, também deve ser combatida com essa verdade do Senhor Jesus Cristo. Se você acredita em Deus, então por que não obedece a Deus? É difícil, né, falar assim de maneira genérica. Vou usar um exemplo mais comum. Quem acredita que Jesus ensinou certo a falar que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam? Levanta a mão. Ele estava certo, ele falou a verdade, nós devemos perdoar. Tá, então por que você não perdoa? Você entende? A fé precisa desembocar em atitude de confiança. Vou dar um outro exemplo. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para nós sermos curados, certo? Qual foi a última vez que você confessou o seu pecado para outro? Não estou falando para Deus não, estou falando para outra pessoa, igual está na instrução. Nós devemos confessar e pedir perdão a Deus. Mas quando você veio e confessou as suas fraquezas para alguém e pediu para alguém orar para você para vencer essas fraquezas, por favor, 15 dias? 30 dias? Quem fez os 2 últimos meses, pelo menos uma vez? Ninguém? 3 meses? 6 meses? Quem fez isso no último ano, 12 meses para trás, procurou alguém para confessar essas fraquezas e orar para pedir para Deus curar? Ué, cadê a turma da fé? Vocês não acreditam que a palavra é de Deus? Se você acredita em Deus, então por que não segue o exemplo daquele que acreditou? Na realidade, você segue o exemplo de outras pessoas. É o que ele diz, vocês estão imitando o seu Pessoal, nós estamos chegando na parte mais difícil aqui do texto. Vocês não estão seguindo o exemplo de um filho de Deus. Vocês estão seguindo o exemplo de um filho de outra pessoa, o seu verdadeiro pai. A natureza do comportamento de vocês é coerente, é parecida com a natureza de outro pai. Não desse que vocês estão falando, que são filhos. Vamos continuar. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. E aí eles responderam, não somos filhos ilegítimos. Retrucaram, vocês. O próprio Deus. Não, vem falar que eu sou pai de outro pai, não. Eu sou filho de Deus. Somos filhos de Deus, de verdade. O próprio Deus é nosso, olha a palavra que eles usaram, verdadeiro pai. Terceira mentira, também muito usada nos dias de hoje. Eu também sou completa. Filho de Deus. Todo mundo é, né? Será que é, Jesus? O senhor pode responder para a gente? Olhando para os judeus, era essa a convicção mais sagrada. O povo judeu era filho de Deus. Escolhidos, com o nome gravado nas mãos. Os eleitos de Deus em toda a terra. No entanto, para eles, aquilo ali não passava de uma ilusão, de uma fantasia. Porque o texto é triste. Jesus lhes disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. Porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Se eles fossem realmente filhos de Deus, amariam o Filho de Deus. Deus enviou Jesus, mas eles estavam rejeitando a Jesus. Não só não ouvem, como não têm capacidade para ouvir. Olha lá o que ele está dizendo, é porque nem sequer conseguem me ouvir. É como se Jesus estivesse falando em outra língua. Let's try. Let's speak in English, and you say if you understand me. Are you? Oh, there are some people here that can speak in English. That's very well. Congratulations. Quem não sabe o que eu falei, levanta a mão.
Se você me xingou, pastor, alguém disse yes. Eu falei numa língua que muita gente no mundo conhece. Eu falei coisas cognoscíveis, compreensíveis. No entanto, a maioria de vocês não entendeu porque não conhece a linguagem. Não conhece como funciona o substantivo, o verbo, não conhecem as palavras. Por isso eu falei e vocês não entenderam. Jesus está dizendo, eu estou falando para vocês. Por que que vocês não entendem o que eu digo? E aí ele dá a resposta, é porque nem sequer conseguem ouvir, vocês não têm a capacidade de entender. Porque a linguagem de vocês é outra. Vocês estão acostumados em viver a mentira. Vocês estão acostumados a mentir para os outros e acreditar nas mentiras deles. Vocês estão acostumados a ouvir a mentira de Satanás e acreditar nela. E aí quando eu chego falando a verdade, vocês não conseguem recebê-la. Ela ofende vocês. Porque vocês são de outro povo. Vocês só sabem falar outra língua. Vocês não conhecem a língua do meu Pai, que eu estou falando com vocês. A verdade não cabe na vida de vocês. É por isso que vocês não estão conseguindo entender. 3 verdades inconvenientes que Jesus colocou até agora. Vocês procuram me matar porque não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Segunda verdade, procuram me matar porque lhes disse a verdade que eu ouvi de Deus. Se eu não tivesse dito, vocês não estavam querendo me matar. Terceira, não entendem o que eu digo porque nem conseguem me ouvir. Então, meus irmãos, é uma mentira sim que todo mundo é filho de Deus. A verdade é que quem é filho de Deus, ama quem Deus enviou. A verdade é que quem é filho de Deus, reconhece a voz do enviado de Deus, entende o que ele fala e obedece. Essa é a verdade. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e atendem, porque eu as chamo pelo nome, e elas conhecem a minha voz, e eu as conduzirei. As farei entrar, as farei sair e encontrar pastagem. Quem é filho de Deus não foge da verdade. Entende essa linguagem, por mais ofensiva que ela seja, por mais que a verdade seja dura de ouvir, é a verdade que eu quero. Porque em cima da verdade eu construo algo que dura, mas em cima da mentira, tudo que for construído vai cair. Eu não sei se vocês entendem o drama disso, mas um casamento construído em cima da mentira tem chance? Um relacionamento de amizade construído na falsidade tem como? Um relacionamento de um homem fazendo de conta que é homem tem como? É preciso encarar a realidade de quem você é. E essa realidade é algo que você descobre, é algo que você conhece à medida que você ouve a voz de Deus. Não a voz de Satanás, não a sua voz, nem a voz dos outros, nem a voz do mundo, mas a voz de Deus na sua palavra, e especificamente a voz de Jesus. E a gente chega na parte mais grave de toda essa conversa. Pois... Peraí, não, pelo amor de Deus. Vamos tentar aqui diferente? Vamos reler, né? Jesus lhes disse... Se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai. Eita! Enquanto o diabo vai dizer para você que você também é filho de Deus, Deus vai dizer para você que você é filho. Ué, não está trocado o discurso, não. Não era Deus que de dizer, você é meu filho, minha filha. Olha aí, Jesus dizendo na cara daqueles homens, vocês são filho do pai de vocês, e o nome dele é o diabo. E gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja, essa é a verdade. E ele ainda dá mais explicações para eles conseguirem se identificar. Ele, o diabo, foi assassino desde o princípio. Vocês estão querendo me matar, está vendo? Está vendo a referência? Está vendo a semelhança?
Quem mais? Sempre odiou a verdade. Está vendo que vocês não conseguem me ouvir? Assim como ele odeia a verdade, vocês também odeiam a verdade. Vocês são filhos do diabo. E vocês não conseguem ouvir isso. Pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter. É o que ele é. Satanás abandonou a verdade sobre si, abandonou a verdade sobre Deus, para viver uma realidade distorcida, fantasiosa e mentirosa. Não há resquício de verdade nele. Da mesma forma, podemos dizer que a fruta não cai longe da árvore. Se você colher uma laranja de um pé de limão, alguém pregou uma prece em você, isso não acontece. Pé de limão dá limão. Pé de abacate? Vocês são espertos, né? E parreira dá o quê? Pela natureza do fruto, você conhece a natureza da árvore. O que vocês estão produzindo, vontade de me matar e ódio ao que eu falo, revela a natureza da árvore de onde vocês brotaram. Vocês são filhos dele, e essa é a verdade. Vocês desejam as mesmas coisas que ele deseja, vocês gostam das mesmas coisas que ele gosta. E se eles parassem para ouvir, eles teriam que admitir, é verdade. Mas eles não podiam fazer assim. Eles queriam matar, assim como Satanás promoveu a morte. Assim como Satanás tem ódio do ser humano, porque o ser humano tem a vida verdadeira que ele perdeu para sempre. Ele odeia a verdade e por isso distorce a realidade. Antes de eu continuar, vocês entendem agora a importância do que eu estava dizendo no começo? Se você tem, por exemplo, um jornal que distorce um fato para que você não conheça a verdade, da onde vem esse ímpeto? Vamos falar a verdade, da onde vem? Pessoal, acordem, por favor, da onde que vem isso? De Deus, não é? Se tem um professor que distorce a verdade e faz uma afirmação que não é expressão da realidade autêntica, da onde isso veio? Do diabo. Se você tem nas mídias, no Facebook, nas novelas, qualquer ideia que é uma distorção da realidade, mas não expressa a realidade autêntica, original, como Deus a fez, da onde veio isso? E se você, por algum motivo, esconde os seus defeitos e tenta passar por outros a impressão de algo que você não é, por fora, mostra uma realidade que não é por dentro. Da onde vem esse ímpeto? Essa motivação? Da onde, meus irmãos? Olha a natureza do inimigo se manifestando em nossa conduta, distorcendo a realidade. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. É natural que os filhos do diabo não creiam em Jesus, assim como é natural que os filhos de Deus creiam em Jesus. É natural que os filhos da luz amem a luz, assim como é natural que os filhos das trevas amem as trevas. Então eu pergunto, o que você tem amado? O que você tem buscado? Porque se você busca a verdade, isso revela a sua natureza. Mas se você não busca a verdade, isso também revela a sua natureza, o seu caráter. Se você tem vivido de forma falsa em qualquer âmbito da sua vida, isso pesa contra você. Jesus disse a verdade sobre a escravidão ao pecado, eles não creram. Jesus disse a verdade sobre a falsa fé que eles estavam vivendo, achando que eram filhos eram povo de Deus, que tinham fé.
Jesus disse a verdade sobre a falsa filiação, que eles não eram filhos de Deus. Jesus disse a verdade quando falou: vocês estão querendo me matar. Eles sabiam que era verdade. Mesmo assim, percebendo que tudo que Jesus estava falando era verdade, eles não puderam crer, porque eles já criam na mentira, na falsidade que morava em seu próprio coração. Não quiseram ouvir, porque não suportavam a verdade, amavam a mentira e pertenciam ao diabo e não a Deus. A história continua, não tem tempo para mostrar tudo para vocês, mas quando Jesus disse: vocês não pertencem a Deus, eles responderam assim: samaritano e endemoniado, que eram os dois piores palavrões que um judeu poderia falar. Eles olharam para o Filho do Deus vivo, que manifestou a glória de Deus, que o autor de Colossenses fala que ele era a imagem perfeita de Deus. Eles olharam para aquele homem sem pecado e chamaram ele endemoniado samaritano, porque ele ofendeu eles com a verdade. Sei que vocês estão acostumados a ver Jesus falando dessa forma. Eles ainda disseram: não temos dito desde o início que você está possuído por demônio? E Jesus continuou a conversa: eu não estou possuído por demônio nenhum, eu estou honrando o meu Pai, vocês que me desonram. Eu não estou procurando a minha glória, há quem procure, Deus é juiz. Eu estou dizendo a verdade, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. E eles falam: como assim não vai morrer? Se obedecer o que você está falando? Agora sabemos que você está endemoniado mesmo. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz que quem obedecer a seu ensino nunca mais vai morrer. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu. Quem você pensa que é? E Jesus diz: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu conheço ele. Se eu dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso, tanto quanto vocês, mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda, ele a viu e se alegrou. E aí os judeus falaram: como assim? Como que você sabe que Abraão fez festa quando você estava vindo? Você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? E aí Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirarem em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Eu existo antes de tudo, eu vim da parte do Pai, eu trago a verdade. Vocês querem me matar. E na hora que ele disse isso, eles pegaram em pedras para matá-lo, comprovando que Jesus não mente. Jesus conhece a nossa natureza, Jesus conhece os nossos pensamentos, Jesus conhece as nossas intenções, Jesus conhece as nossas mazelas, nossos pecados, aquilo que a gente não conta para ninguém, Jesus conhece, Ele sabe. E nós precisamos ter coragem de ouvir Ele dizendo as verdades para a gente, porque se nós tivermos essa coragem, nós vamos revelar que somos de fato filhos de Deus, que não tem vergonha da luz, por mais que ela exponha as nossas sujeiras. Mas há quem ame a sujeira e se esconda da luz. Há quem ame a sujeira e fuja da água. Eu não quero que você seja um crente cascão. Isso eu acabei de inventar. Já viram o cascão tomando banho? Em algum gibi? Ele é capaz de ficar mais rápido que o flash, só para escapar das gotas da chuva. Ele não toma banho, ele tem medo de água. Mas tem muito crente cascão que não se expõe à verdade, que se ofende com a verdade, que não aceita ser confrontado pela palavra de Deus, que se ofende, que reage com violência quando a verdade é exposta diante dos seus olhos, porque não há lugar em seu coração. Ele quer e ama a mentira. Eu estou terminando. E eu vou falar para você a maneira errada de aplicar essa mensagem. Maneira errada de você reagir a esse sermão é o seguinte: eu não sou filho do diabo. Eu conheço a verdade.
Se você está pensando assim, não, pastor, eu não. Eu não sou filho do diabo. Eu conheço a verdade. Aplicação equivocada. Foi o que os judeus fizeram. Eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Deus. Quem você pensa que é para falar o que eu sou, o que eu não sou? Blasfemo, endemoniado. Quem é você, pastor, para dizer se eu sou filho de Deus ou não? Aplicação errada. Aplicação correta. Liberta-me de mim e das mentiras em relação a tudo. Aplicação correta, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu nasci em pecado, que em pecado me concebeu minha mãe. Tu sabes onde estão as minhas falhas. O Senhor sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Abre o meu coração, tira a venda dos meus olhos, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A minha voz não importa, eu quero ouvir a tua voz. O que eu acho que é verdade não importa, eu quero ouvir a verdade. A verdade a respeito de quem eu sou, de quem eu devo me tornar, de como eu estou agora. E se eu não estou bem, Deus fala a verdade para mim. Mostra para mim o que está errado. E me lava, me purifica. Tira essa sujeira, porque eu não quero ter nada com Satanás, eu quero ter tudo contigo. Essa é a postura correta. E você é convidado a fazer uma escolha agora. Qual vai ser a sua reação diante de um sermão tão ofensivo? É se humilhar ou se rebelar? E se você ficou desconfortável, é uma ótima notícia. É uma ótima notícia. Usa esse desconforto para se humilhar diante de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, eu não posso fingir ser outra pessoa diante do Senhor. O Senhor me conhece de verdade. Me conhece mais do que a minha esposa me conhece. Me conhece melhor que os meus filhos me conhecem. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo me conheço, Pai. A minha oração é que eu quero descobrir a verdade. A verdade a respeito do Senhor, a verdade a respeito de mim, a verdade a respeito do rumo desse mundo, a verdade oculta nos fatos, na política, na ciência, a verdade oculta dos olhos daqueles que amam a mentira, Senhor. Eu quero conhecer a verdade. E eu me sujeito ao Senhor nessa noite. E eu peço a Deus que da mesma forma, meus irmãos e irmãs que aqui estão, participando desse momento, tenham a coragem, Senhor Deus, de se render, de se sujeitar, de reconhecer palavras tão duras de um amigo que ama de verdade, de um amigo que quer nos livrar da morte e do engano, e para isso fala palavras duras, mas que são expressão de uma realidade autêntica. Senhor, quando nós ouvimos que estamos em pecado, nós não queremos negociar e dizer mais isso, mais aquilo, nós queremos reconhecer, somos pecadores mesmo. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, guia-nos pelo Teu caminho perfeito e eterno, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, ilumina, Deus, os lugares mais escondidos do nosso coração, da nossa consciência. Quando nós estivermos lendo a Tua palavra, Senhor Deus, abre os nossos olhos, para que possamos nos enxergar através do Teu padrão, da Tua luz, ilumina, Senhor Deus, todo o nosso ser. Nós precisamos, ó Deus, reconhecer e encontrar a Tua verdade. Nos abençoa, Senhor Deus, nos livra das fantasias que Satanás fala, e que tem um apelo ao nosso coração, porque são as mentiras que nós desejamos crer, são as fantasias que nós desejamos viver. Ele mente e nós acreditamos, porque é aquilo que nós queremos para nós. Nos ajuda, Deus, a perceber que é uma isca, que é uma fantasia, que é uma ilusão, e que no final tudo que nós vamos ter da parte dele é escravidão. Nos ajuda a perceber, ó Deus, que o pecado não nos leva a viver uma vida feliz,
nos ajuda a perceber que o mundo não conhece o Senhor, nos ajuda a perceber, ó Deus, que o único caminho é o Teu Filho Jesus, é Ele que é a verdade, é Ele que é a verdadeira vida, e que nós venhamos nos tornar verdadeiros discípulos, por mais que isso seja doloroso. Nos ajuda, Deus, a negarmos a nós mesmos, dia após dia, a tomar essa cruz, e seguir esse caminho, que vai nos transformar de verdade, no nome de Jesus.